Bem-vindo ao programa Ponto a Ponto, onde abordamos os tópicos levantados de cada artigo bíblico postado no projeto Recapitulando. Então agora vamos ver o modelo dado por Deus no Novo Testamento. Deus sempre dá um modelo para o seu povo imitar. Assim como ele foi o arquiteto do Templo de Salomão, também foi o arquiteto de um outro templo, um construído por algo maior do que Salomão. Mateus 12, versículo 42. E diz assim, Mateus 12, versículo 42. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Jesus anunciou que ele edificaria não uma estrutura física, não um prédio de igreja, um edifício erigido para a adoração pública, mas um edifício feito por pessoas, do qual se escreveria: Edifício de Deus sois vós. 1 Coríntios 3:9, vejam. E diz assim: Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Consequentemente, o templo de Jesus não foi construído com pedras preciosas, de mármore e nem com madeira de cedro. 1 Reis, capítulo 5, versículo 17, e o capítulo 6, versículo 10. Mas com pedras que vivem. 1 Pedro 2 e 5. E diz assim: Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para seres sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, o amor é o cimento que é o vínculo da perfeição. Colossenses 3:14, que diz assim: Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que edifício então, hein? Todos os cristãos coletivamente têm o privilégio de dizer: somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles. 2 Coríntios 6 e 16. E também, vamos ver, Efésios, capítulo 2, versículo 20 até o 22. Vejam, diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. E Paulo escreveu aos cristãos também, dizendo: o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. 1 Coríntios 13 e 17. Bem, é maravilhoso o fato de que os cristãos serem o templo do Senhor, não só coletivamente, mas também individualmente. O corpo físico de cada cristão é santuário do Espírito Santo. Isso em 1 Coríntios 6 e 19. Existe uma planta para esse edifício estupendo. Será que existe? Sim, existe. Assim como as instruções para o sacrifício de Abel, a arca de Noé, o tabernáculo de Moisés e o templo de Salomão vieram do céu? Não vieram. As especificações para o santuário espiritual de Deus, geralmente denominado a igreja ou a congregação, também vieram do céu. Essas especificações foram enviadas do céu aos apóstolos de Cristo, no primeiro século, e não no quinto, no 10º, no 20º século. Antecipando o princípio
do cristianismo, né? Jesus anunciou aos 12 o modelo do Pai para a igreja. Então, em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Mateus 18:18. Antes dos apóstolos dizerem ou escreverem qualquer coisa, o que eles disseram ou escreveram já havia sido dito nos céus pelo Pai ou Espírito Santo, o qual o Pai veio a enviar aos apóstolos em Jerusalém, no dia de Pentecostes. Isso lá em João 14:26, Atos capítulo 1, versículo 8, capítulo 2 e versículo 1 até o 4. O Espírito nada falaria por si mesmo, mas aquilo que ele tivesse ouvido o Pai dizer, essas coisas ele falaria, para guiar os apóstolos a toda a verdade. Então, João 16, versículo 13. E diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Isso são coisas que o Espírito Santo falaria para quem? Para nós? Não. Para os apóstolos. Precisa entender o contexto. Depois que os apóstolos e os servos de Cristo escreveram a Bíblia, aí sim, nós temos tudo escrito por eles daquilo que veio do Espírito Santo que tem recebido de Deus a nós. E também os apóstolos deveriam ser embaixadores, segundo Coríntios 5:20, sentados em 12 tronos, Mateus 19:28, durante todo o período da regeneração, Mateus 19:28. Eles receberiam autoridade do céu até a consumação dos séculos, Mateus 18:18, Mateus 28:20, e veja também 1 Tessalonicenses 2:6. E olha o que Paulo, ou no caso os apóstolos, praticamente disseram, né? Em 1 Tessalonicenses 2:6, também jamais andamos buscando glórias de homens, nem de vós, nem de outros. Porque tudo o que eles disseram não era deles, era do Espírito Santo que veio do Pai. Então, nada veio deles. Bem, a única maneira, desde o dia de Pentecostes, no ano 30, até a segunda vinda de Cristo, de distinguirmos o Espírito da verdade do Espírito do erro, é nos voltando para a doutrina dos apóstolos. Isso a gente vê 1 João 4:6, que fala sobre a doutrina, né? O distinguir o Espírito da verdade e o Espírito do erro, e também Atos capítulo 2, versículo 42, que fala sobre voltando à doutrina dos apóstolos, que nós precisamos. O único lugar na Terra onde podemos encontrar a doutrina dos apóstolos, hoje, são nos 27 livros do Novo Testamento. Pela vontade e sabedoria de Deus, o Novo Testamento está completo e finalizado, sendo imutável. 2 Timóteo 3:17, 2 Pedro 1:3, Gálatas 1, versículo 8 e o versículo 9 e Judas 3. Vamos ler 2 Pedro 1:3, que diz assim: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Não é uma parte das coisas, mas todas as coisas. Pelo conhecimento completo, e não em parte, mas completo, daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, o que recebemos dos apóstolos é imutável e não pode ser alterado e nem mudado e nem acrescentado nada, porque já veio para nós completo.
Quer saber mais tópicos de assuntos bíblicos? Fique conectado no programa Ponto a Ponto. Meu nome é Caco Pessoa e que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Cristo. Amém.